Fala, galera, estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast, aquele nosso encontro semanal, aquele nosso bate-papo de toda segunda-feira. Sempre muito bacana dividir esse momento com você que nos assiste, que nos acompanha. Inclusive, aproveita que você já está aí assistindo essa nossa conversa nesta segunda-feira, já vai lá no chat, já comenta, já manda a sua mensagem. Na semana passada a gente teve muita participação lá do Japão, nossa audiência japonesa massacrante lá no chat, foi muito legal. Então, fica à vontade, já vai mandando seus comentários aí, que nós vamos trocando ideia lá pelo nosso chat, tá bom? Deixa eu apresentar aqui meus amigos primeiro, né? E eu vou começar com o Marco, porque, Marco, eu tava morrendo de saudade de você, meu irmão. Você tá trabalhando demais, cara. Pô, não faz isso com a gente que a gente não aguenta, cara. Pois é, velho, eu tô acompanhando ali, né, cara, só assistindo aí e tal, mas tô de volta aí sempre com aquele discurso leve, aquela coisa polida, né, que não incomoda ninguém, sem tocar em nada polêmico, sem falar nada que venha tirar os irmãos do conforto e tal, naquele meu estilo que você gosta, né, cara? Eu gosto e a nossa audiência então ama, cara, de paixão. Os caras sentem muito sua falta, Marco, quando você não vem. Os caras ficam doidos. Muito legal. Vinícius, seja bem-vindo, meu irmão. Sempre uma alegria falar contigo. Prazer recebê-lo aqui. Vinícius está sempre envolvido com as celebridades lá da Rede TV. Mais uma segunda, graças a Deus. O Marco voltando aí, saudade do Marco. A gente recebe as mensagens aí, o pessoal cobrando, cara. Não, se o Marco não tiver lá, eu não assisto, porque não vale a pena, eu não ouço, porque não é legal só você e o Zeca. Graças a Deus ele voltou. E a gente está feliz aí. Hoje um convidado bastante legal também. Sim. É isso aí. O pessoal fala que eu e o Vinícius é muito chapa branca, Marcão. Que você que entra com as perguntas polêmicas, cara. Fica passando a mão na cabeça do convidado, né, cara? Eles falam que a gente só fica alisando os convidados só. Ainda bem que você está aqui hoje para ajudar a gente. Ô, Vinícius, aproveita aí que hoje nós estamos com o time completo, cara. Passa nossos endereços eletrônicos aí, que você está com saudade. Olha aí. Se você está assistindo aí pelo YouTube, provavelmente, ou ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, vai nas outras redes sociais, vai lá no YouTube ou no Deezer, no Spotify, segue a gente. Se você quiser aí curtir, compartilhar, manda para os amigos aí. A gente tem várias aí entrevistas lá muito legais. Fizemos o começo no estúdio, paramos por causa da pandemia, em breve devemos voltar. Vai mandando para os seus amigos, vai comentando no chat, comenta aqui depois. Se você não está assistindo na nossa estreia, comenta, fala de onde você está assistindo, fala do que você já conhece do nosso convidado, quem você quer ouvir aqui, e vai lá no Instagram, @RodaBíblicaPodcast. Segue a gente lá, a gente coloca todas as novidades lá no nosso Instagram, a gente compartilha lá bastante coisa, bastante conteúdo, quem vai estar, quem já esteve, você consegue acompanhar por lá. Muito bacana. Inclusive, a gente fez uma postagem lá pedindo indicação do pessoal, né? E recebemos uns nomes lá forte, hein, cara? Quero ver se nós vamos conseguir ter esse alcance aí. Hoje nós já temos um que pediram. Cara, achei que você não ia lembrar, mano. Roda Bíblica, seguindo aí o que o pessoal pediu. Exatamente, é isso aí. Vai, Marcão, a resposta é sua, cara. Apresenta o nosso convidado aí de hoje. Maravilha, cara. Você sabe que crente, velho, gosta de discutir, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Lá vem desde lá os apóstolos lá, Pedro e Paulo já tinha lá umas coisas, umas brigas teológicas e tal, e vem toda uma complicação, né, cara? Escola dominical e tudo mais, né? E aí, o nosso convidado hoje, ele ficou famoso por ter um programa de debate numa rádio aí muito importante evangélica, né, que é a Rádio Musical FM. Então, hoje a gente tem a honra de receber o pastor César Cavalcante. Uhul!
Boa, pastor, seja bem-vindo. Maravilha. Bom, obrigado pelo carinho. Eu já percebi que eu vou ser fritado aí, especialmente pelo Marco. E tomara que os outros dois, a Eliezer e o Vinícius, me ajudem. Fica tranquilo, pastor, nós vamos ajudar, porque o esquerdista ele se manifesta logo, entendeu? Exatamente. Vai ver aí, o esquerdista, rapidamente ele aparece. Pastor César, primeiro, poxa, obrigado, viu, pelo carinho de aceitar o nosso convite, nosso pequeno negócio aqui, fica muito feliz de te receber, que de fato Amém. É um nome muito marcante, como o Marco mencionou. Mas, pastor, o Marco levantou uma bola que eu acho muito interessante e que essa minha ainda pequena experiência nesse ramo de debate teológico tem me mostrado, é que o pessoal é muito fervoroso nas posições. Às vezes, pastor, eu fico até com a impressão que eles esquecem que nós somos irmãos em Cristo. Às vezes com algumas divisões, assim, mas os caras vêm com tanta sede, parece briga de torcida organizada. O irmão percebe isso também? Percebo, às vezes eu já tive debate apresentando que eu tive que pedir para cortar o microfone. Não sei se você já chegou nesse nível, mas eu já cheguei nesse nível de parar o debate no meio e falar, vamos fazer o seguinte, a partir de agora é 1 minuto e meio cada um e o microfone vai cortar, estilo do debate presidencial, entende? Senão não conseguia, porque para mim, você pode pensar diametralmente diferente de mim, mas você sempre vai ter meu respeito enquanto pessoa. Mas tem pessoas que eu tenho amigos que participam aí do Vejam Só, que é muito difícil discutir com ele, discordar dele em alguma questão, porque tipo, a amizade está valendo ali, entendeu? Parece que tudo que a gente construiu anos de amizade, se eu penso diferente, parece que eu sou um ET, um demônio, coisa parecida. Então, infelizmente, tem isso aí no nosso arraial, como diz o assembleiano aí. E não só dos debatedores, pastor, mas do público também, viu? Rapaz, os caras pegam no meu pé, que é o dia que eu sou calvinista, é dia que eu sou arminiano, os caras tudo pega motivo para falar mal. E quando você é porque assim, cara, mas isso aí é um fenômeno, eu acho, da rede social, entendeu? Porque na rede social, todo mundo que se posiciona leva chumbo de qualquer lado, entendeu? Se você disser assim, meu filho é homem, pronto, aí você já vai apanhar, entendeu? Se você disser que o sol ele, enfim, tem uma terra gira em torno do sol, não sei o que lá, você vai apanhar. Tudo que você fala hoje na rede social, você vai apanhar. E os caras, porque a rede social dá para o cara uma voz, e você não vê a pessoa, você não conhece a pessoa. Então, esse fenômeno dos haters, aí isso nasce justamente dessa possibilidade do cara estar na China, na Conchinchina, e ele fala mal de você, fala um caminhão para você, e se você se desestabilizar, porque se você der ouvido, você se desestabiliza, entendeu? Então, eu sou do tipo assim, a pessoa fala, eu dou risada, eu nem ligo, eu toco em frente. Agora, se for para debater ideia, bem-vindo, pode ser, inclusive, que eu esteja errado, você esteja certo, eu vou aprender com você e tá tudo bem. Sim, boa. Legal. Pastor, hoje em dia, a gente vê que a questão intelectual da igreja ela é um pouco baixa, né? Se a gente for pegar uma porcentagem, não é a maioria das pessoas que leem livros e que estudam teologia e tudo mais, né? Esses debates teológicos, você acha que qual é a função deles, assim, no que eles colaboram pro evangelho e pro reino de Deus, assim, no caso? Eu falo isso no programa que eu apresento, assim como o Eliezer, eu herdei um programa de um cara fantástico. No caso dele foi do Heber, que é um amigo meu de muitos anos, e eu herdei o programa do vereador, do deputado, do antigo político Carlos Apolinário, e que é um monstro do rádio, um dinossauro do rádio, tal. E para mim é uma honra muito grande depois da morte dele ter sido convidado pela família, pela rádio, tal, para assumir esse posto.
o que eu tento falar, Marcão, ali é o seguinte, cara, que, por exemplo, você vai defender uma visão A e o Vinícius vai defender a visão B. O Eliezer vai apresentar e eu sou o ouvinte. Se eu concordo com você, as chances são que eu preste mais atenção no que o Vinícius vai falar, porque eu quero entender o que o cara que pensa diferente de mim pensa e por que ele pensa naquilo e como ele chegou naquela conclusão. Porque, e aí, claro, quando você fala, isso pode reforçar minhas posições e tudo mais, mas eu quero ouvir o diferente para depois tomar decisões. Lá na rádio musical, vamos falar, por exemplo, escatologia, eu sou pós-tribulacionista convicto. E eu sou cercado de pré-tribulacionistas. A maioria dos meus amigos pentecostais são pré-tribulacionistas, são dispensacionalistas e tudo mais. E quando eu vou sentar para ouvir alguém falando de pré e pós, eu presto mais atenção no argumento do pré. Então, a ideia é que o ouvinte ele preste atenção, ele ofereça atenção com qualidade no diferente, porque ali é que ele pode mudar a sua opinião, ele pode ser confrontado, ele já é chamado para pensar e falar, peraí, pô, não tinha pensado desse jeito. Entendeu? Então, para mim, serve para isso o debate. Ô, pastor, eu queria que o senhor contasse para a gente como que o senhor chegou na rádio, o senhor falou aí da família do Carlos Apolinário, um grande homem conhecido bastante, mas se já era um sonho de criança, se você já tinha alguma experiência com rádio ou foi acontecendo mesmo e foi levando? Boa pergunta, obrigado, Vinícius. É o seguinte, eu trabalhei eu não sei se vocês vão lembrar, eu trabalhei no ICP, no Instituto Cristão de Pesquisas, que lançou a Bíblia Apologética lá atrás, tal. Uhum. Então, eu trabalhei lá durante uns 7 ou 8 anos, né? Eu vendia, na época da Revista Defesa da Fé, a Revista Defesa da Fé era trimestral, depois ficou bimestral, depois ficou mensal, depois explodiu no Brasil inteiro. E aí eu participei de todo esse boom aí da questão apologética, isso antes do CACP existir, isso lá na velha tipo Paulo Romero, Ezequiel Soares, Joaquim de Andrade, Natanael Rinaldi, eu estudei com o Natanael Rinaldi, fui aluno do Natanael Rinaldi e tudo mais. E aí eu não queria só estudar lá, eu queria trabalhar, então eu vendia revista de porta em porta. E ganhava centavos por revista, alguma coisa assim. E fui crescendo na área comercial da instituição. Me formei, fiz apologética. O primeiro curso que eu fiz sobre Bíblia tal foi apologética. Antes de teologia, antes de hebraico e tudo mais, eu estudei apologética. E aí eu cresci dentro da empresa, né? Cheguei ao nível de ser um diretor comercial. Éramos 2 no Brasil, e eu e mais um. E nessa época, quando eu estava nessa ascensão, né, lá no ICP, tanto na apologética, a gente ia para evento de testemunho de Jeová com placa lá fora para protestar. Eu era da apologética hard mesmo, entende? Do pessoal que ia lá para Santos na virada do ano com roupa de pai de santo para evangelizar. E aí, nessa época, o Carlos Apolinário apresentava o debate, já há 1000 anos e tal, e aí eu fui convidado para participar do debate. Então, eu fui debatedor ali durante anos. Durante anos, eu participei do debate, às vezes 1, 2 vezes por semana, às vezes dentro do mês. Era difícil o mês que eu não participava, e fiquei ali um debatedor frequente. Depois, como eu trabalhava com a parte comercial da instituição, lá do ICP, eu comecei a aproveitar que eu ia no debate, como teólogo, como debatedor, e aí comecei a fazer anúncios no programa de debate. E aí eu gostei da ideia e queria comprar um horário lá na rádio. Mas vocês sabem quanto custa um horário numa rádio, gente? Vocês já passaram aí avisando? É caro pra caramba, entendeu? E aí eu não tinha grana para isso e tal. Ô, pastor, nós tentamos um horário numa TV comunitária e quase caímos da cadeira com o valor. Mano, eu vou te falar. Mas o pior, pastor, os caras chamaram nós falando que estavam interessados no programa. Aí a gente achou que os caras queriam contratar a gente. Você vai. Só que aí, para passar o programa, a gente tinha que pagar uma taxa de 10 mil.
Aí. Agora, 10 mil não tá caro, não, hein, gente? Se a TV for vista, tá bom. Aí, eu caí de costas, né, com o preço da rádio e tal, mas aí o que eu fazia? Quando eu ia participar do debate, eu anunciava, levantava lá a revista, o pessoal tem aqui e tal, não sei o quê. E aí, um dia eu conversei com o Carlos Apolinário e ele se interessou pelo projeto, cara. E ele falou assim, olha, ele era dono da rádio, né? Então, traz aqui para a Rádio Musical e a gente pode fazer uma parceria de negócio. E aí foi assim que surgiu, na época, hoje é o Crescendo na Fé, né? Que é um programa teológico famoso, ao voltar da rádio, miliano. Mas antes ele chamava Defesa da Fé, porque era o nome da revista. E aí eu trouxe o programa para a rádio, aí apresentava eu e o Antônio Fonseca, que na época era diretor executivo do ICP. Hoje ele é o presidente do ICP, mas na época ele era diretor executivo, o presidente era o pastor Nathanael Rinaldi. Então, nós apresentávamos em 2 o programa, né? Mas não tinha essa pegada que eu tenho hoje de pergunta e resposta, não. A gente pegava um tema teológico e meio que desenvolvia ele ali, meio que uma aula, entendeu? Uhum. E foi inovador na rádio isso aí, porque não tinha. Eu estou falando de 2004, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Quase 20 anos. E aí começou a bombar, como não tinha esse tipo de programa, todo mundo começou a falar, meu, que legal, que da hora, tal, pastores, então, e começou a faturar horrores, porque a gente vendia a assinatura da revista, a Bíblia Apologética, os produtos do ICP, na hora do intervalo, vendia. Como a gente era o único, então a gente faturava múltiplos 6 dígitos, né? Centenas de milhares de reais com esse programa e estruturamos a empresa, tal. E depois, quando o meu contrato com o ICP, aí, nessa época eu já tinha contrato PJ com a instituição, com o ICP, né? Aí, quando nós decidimos parar de caminhar junto, o programa ficou para mim, porque eu que fazia, e aí foi quando eu tive a ideia de trabalhar com perguntas e respostas. E aí nasceu Crescendo na Fé, eu acho que 2005 ou 2006, por aí. O pastor, você até comentou aí, quando o Marco perguntou e falou, uma visão que eu também particularmente admiro e acho que é a função dessa questão do confronto das ideias, de você aprender e ouvir quem pensa diferente. Entretanto, eu acho que essa é mais uma questão dos estudiosos e intelectuais. Parece que não é do grande público, não, pastor. Inclusive, às vezes a gente recebe muita paulada por levar pessoas que pensam diferente. E aí o programa é taxado, né, de herege, de ficar dando voz a heresias e tudo mais. Como é que o irmão observa essa questão? O povo cristão é um povo aberto a esse diálogo, pastor? Cara, nós somos exclusivistas, né? Se você parar para pensar bem, nós somos exclusivistas, né? Eu tenho um cuidado, e se eu puder te dar um conselho nessa área, o cuidado é o seguinte: eu trago no meu programa de vez em quando, tipo, adventistas, pessoas que não creem na divindade de Jesus, político. Eu trago político no meu programa. Essa semana veio um vereador, semana retrasada, um deputado federal. Eu trago. E apanho, entendeu? Cada vez que eu trago um político, seja ele bom ou não, seja ele bênção ou não, os caras caem de pau. Mas um conselho: quando a gente vai falar de seitas, de heresias, de doutrinas heterodoxas, o que eu faria? O que eu faço lá no Crescendo na Fé, lá nos debates, e te aconselho: você traga um cara muito bom para defender o viés ortodoxo. Você, por exemplo, toquei aqui, adventista aceita. Então, você vai trazer um adventista, e eu tenho alguns adventistas que eu respeito em alguns pontos de vista, entende? Mas se eu vou trazer um adventista, eu vou ter o cuidado de selecionar um apologista, um apologeta cristão à altura para que o debate tenha nível, entendeu? Agora, a pergunta é: eu vou apanhar? Vou.
Vão falar mal? Vão meter o pau. Mas quem ouve com qualidade, quem entende, para e fala assim, pô, da hora, legal. Eu tô tentando, entendeu, Eliezer? Não sei, às vezes eu consigo, às vezes não, mas do ano passado para cá, todo final de mês, por exemplo, agora em junho eu não consegui, mas em maio eu consegui. Todo mês eu faço 3 dias de debate no mesmo tema com os mesmos debatedores. Eu chamo de debate especial, entendeu? E aí eu pego um tema, por exemplo, o tema passado foi pré e pós-tribulacionismo, e eu debati. E aí eu convidei outro cara para fazer a mediação, e eu debati com um pastor da Assembleia de Deus do Belém, aquele pastor, ele já participou do seu programa também. Eu não lembro agora o nome dele, bem Juliano? de idade. Não. Não, o Juliano Serafim. O pastor Serafim. José Serafim. Era pastor Juliano não aceitou, era pastor Elias Soares, o Elias não aceitou, porque a gente é muito amigo, então eles ficam ali e tal, enfim. Mas, então, eu faço esse debate especial, mas aí eu pego 2 caras top e produzo, entendeu? E quando eu trago caras polêmicos, eu também tenho cuidado de trazer um cara muito bom do outro lado, e eu já começo explicando, falo, eu sei que tem gente que vai não vai gostar, mas a ideia aqui é ouvir o outro. E toca o pau, porque se a gente der ouvido para as pessoas e as críticas, a gente não faz nada, velho. Sim. Acho que nós somos prova disso aqui, né, rapaziada? O pastor, debater com o pastor Serafim é difícil, hein? Porque ele acompanhou lá, andou com Cristo lá. Ele é um dos tais, né, irmão? Cara, eu não conhecia o pastor Serafim. Tem que falar alto para ele ouvir. Eu não conhecia o pastor Serafim pessoalmente, mas eu me apaixonei, cara. Ele é um tchutchuco, entendeu? Aí você fala assim, eu vou fazer o quê? Aí eu ficava ali cheio de dedo e tal, mas, cara, ele é um doce, velho. Não dá nem para discordar dele. E ele tem um detalhe que é engraçado, ele leva um papelzinho com os abraços que ele tem que mandar. É verdade. Exatamente. Depois você chega lá no meu canal, vai lá no YouTube, no César Cavalcante, procura lá, debate com o pastor José Serafim. Depois você vai... Tem 3 dias, porque foram 3 dias sobre o tema, entendeu? Só o de olho aqui a gente vai trazer, vai entrevistar o Serafim. Esses medalhão, assim, se discordar, você tá correndo um risco, né? Eu nunca esqueço uma falha do... Eles são assim lá em cima, né, mano? Eu nunca esqueço uma fala do Botelho, do Marcos Botelho, acerca do Russell Shedd, né? E aí o Botelho tava falando sobre uma galera que não gostava de algumas coisas que o Russell Shedd falava, né? Aí o Botelho falou assim, olha, pode até ter gente que discorda do Russell, mas geralmente quem discorda tá errado. Eu vou mais longe. Você sabe que o Dr. Russell Shedd, alguns anos até, uns 10 anos atrás, ele entrou numa polêmica quando ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Não sei se vocês sabem dessa história. Quem distribuiu os dons eram os anjos e não sei o que tal. E aí eu estava dando palestra lá na Vinac, lá no Nordeste, lá naquele evento apologético que tem lá na Paraíba. E aí a gente estava almoçando e o pessoal, porque o Dr. Shedd falou isso, a gente é apologista, não é porque o Dr. Shedd que a gente vai ficar quieto, não sei o quê. E eu falei para eles, cara, é o seguinte, foi o Dr. Shedd que falou, velho. Aí eles falaram, não, mas o que tem? Eu falei, foi o pastor Shedd que falou, mano. Se brincar, os anjos não estavam nem sabendo dessa história, mas como foi o Shedd que falou, acho que os anjos chegaram lá para Deus e falaram, Senhor, é para a gente levar os dons, como é que funciona isso aí? Porque é o Shedd que falou. Você tem que tomar um cuidado. Você tem que tomar um cuidado. É engraçado assim, pastor, a gente que é de produção, trabalhou em produção de TV, não sei o que lá, inclusive dos programas aí, a gente já viu muita coisa, né? Igual você falou, situação inusitada de debate, a gente já viu os caras querer sair na mão, pô. 2 pastores querer um ir para cima do outro, na porrada, assim. Sério, velho? Você tá falando de cortar microfone, a gente já viu tem que separar os caras igual o UFC, pô. Tem que entrar no meio dos caras lá. Então, eu queria que você contasse alguma experiência que te marcou
seja positiva, seja negativa também, assim, nesse universo, tanto tempo de debate, alguma experiência que tenha te marcado? Eu vou contar uma história, e se os caras não gostarem, depois vocês editam aí, beleza? Eu não corto, não. Eu já apresentei programas de debate na Musical à noite. Então, tinha o debate do Apolinário, que era o debate mais conhecido, que hoje eu que apresento, mas aí eu tinha muito horário na Musical. A gente teve um momento que a gente tinha 3 ou 4 horas de programação na Musical. Então, tinha vários horários e tal. E aí, à noite, eu falei, mano, eu vou fazer um debate altamente teológico, velho. Só teologia. Porque o do Apolinário era mais atualidade. Agora que eu estou dando uma cara mais teológica, mas era mais atualidade política, porque ele era político e tal. E aí eu comecei a mandar ver, né? E aí não é fácil você ter debate teológico de alto nível todo dia. Não é fácil, porque quando você tem um tema bom, você não tem os debatedores. Quando você tem o debatedor, não tem o oponente. Quando o cara, mas é o pastor fulano, não vou, não sei o quê. Então, é uma frescura. E aí, eu coloquei nesse debate, o tema era quem são os filhos de Deus, de Gênesis 6. De Gênesis 6. E eu levei o pastor Elias Soares. Você sabe que o Elias Soares é carne de pescoço. Você está entendendo? Quem trouxe o Elias Soares para o rádio fui eu. Né? Então, o Elias a gente era da mesma igreja, a gente se conheceu há 200 anos. Tal. Então, eu trouxe o Elias Soares para o rádio, lá na época que era do ICP. Então, o Elias é meio que cria minha, entendeu? Para a mídia, para a rádio. Então, o Elias está sempre, para mim, ele está em casa. Então, eu falei, Elias, vamos debater, não sei o quê, lá os Gênesis 6, e para o Elias, a descendência lá é a descendência de Caim, de Abel. De Abel, não, de Sete, os filhos de Sete. Beleza. E eu trouxe como oponente do Elias, um cara que, não sei se vocês conhecem, ele não é muito conhecido do grande público, mas ele é um cara extremamente acadêmico e muito crente mesmo. Ele faz o pastor Serafim parecer um desviado, entendeu? Você tem uma ideia. Ele é muito crente, que é o irmão Lucian Benigno. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já levei ele no Vejam Só há anos atrás. O Lucian é um cara assim, ele é tradutor de Bíblia, ele é um cara altamente acadêmico, trabalhou na Vida Nova, trabalhou na Bíblia NVI, foi tradutor da Bíblia da Trinitariana, professor de grego, mestre em hebraico pela USP, não sei o que lá. E aí, ele trabalha na nossa escola, na Faculdade de Teologia, até hoje. Ele que faz o nosso site, trabalha com um monte de coisa lá. Beleza. E aí, nesse debate, a meu ver, tá? Se o pastor Elias ver depois, ele sabe o que eu penso. Então, a meu ver, o Lucian ganhou o debate. O Lucian ganhou o debate. O Lucian defende que os filhos de Deus são anjos caídos. E o Elias defende que os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete, né? E o Lucian ganhou bem ganhado, na minha opinião. Acho que até o Elias concorda com isso. O Elias, depois desse debate, o Elias escreveu o livro Perguntas Difíceis de Responder. Para nossa linguagem, deu uma surra no Elias, né? Você não está querendo falar a verdade. Né? Exato. Aí o Elias, em resposta a esse debate perdido, ele escreveu um livro, que é o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume X, eu não lembro que volume que é, se é o volume 2 ou 3, eu acho que é o volume 2, mas pode ser que esse seja o 3, eu não sei. Onde a primeira pergunta é, quem são os filhos de Deus? E essa pergunta, tinha 90 e tantas páginas, entendeu? O livro tem, 50 perguntas, essa é a primeira, mas a primeira tem quase 100 páginas, é metade do livro. E aí, eles meio que romperam a amizade nesse debate aí. Então, eles eram muito próximos, todos eles trabalhavam comigo, tal, então, mas aí não se estranhavam, tal. Mas depois o tempo passou, mas eles ficaram sem se falar. O Elias vai saber, mas a coisa é assim, uns 4, 5 anos, sem se falar, velho, sem se falar. E aí depois, o Elias, eu admiro muito o Elias nisso, porque o Elias, ele é muito explosivo. É difícil você conduzir um debate tendo o Elias como debatedor para defender qualquer coisa, porque o Elias, ele não para de falar, ele é visceral, né? Mas o Elias é um cara muito crente. Ele é um cara muito crente, de verdade. Ele é um cara
humilde, sabe? Mesmo que ele estoure com você ali agora, tá, mas não é contra você. Ele não é contra você, mas ele, quem não conhece o Elias acha que ele é muito mal educado, tal. E aí o Elias tentou se aproximar, tal, enfim, mas hoje, graças a Deus, eu acho que eles não são os melhores amigos, mas pelo menos eles se falam e tal, tá tudo bem. Se um chegar num lugar e o outro tiver, eles vão se encontrar, vão dar a mão, vão dar uma brincada ali e tal. Então, graças a Deus passou. Essa é uma das histórias de debate que quase deu ruim, entendeu? O Elias participou com a gente no estúdio, enquanto a gente fazia no estúdio. Não era debate, era uma entrevista, assim como a gente está fazendo com o senhor, e ele conseguiu brigar com ninguém. Exatamente, não tem problema, não é debate, mas não tem problema, eu brigo aqui mesmo. Mas ele explicou todas as coisas para a gente, por que ele faz o que faz, contou tudo para a gente. Pastor, nós três aqui, eu, Marco e Zeca, já participamos das reuniões do Vejam Só, trabalhamos com produção de televisão o tempo todo aí. Um dos temas mais polêmicos, assim, temas mais polêmicos não, um dos temas mais estranhos que eu vi, que a gente conversando nas reuniões de pauta, foi: qual é o momento que Deus cria o espírito da pessoa? Deus já tem lá uma reserva aí na hora que... O armazém das almas. O armazém das almas e manda, e já criou antes. Para mim era um tema muito maluco, assim, que eu acho que nem deve ter resposta para essas coisas, não sei. Eu queria saber do senhor se o senhor tem uma produção grande e como que são essas reuniões de pauta, como que vocês decidem os temas, como que vocês decidem como vai ser o programa. Nós temos uma diretora muito competente, que é a Ione, ela trabalha lá há 22 anos, né, com a questão da produção do programa, e o assistente dela, que é o Silas, né, e a diretora, que é a Roberta. Então, junto a Roberta, eu, Silas e Ione, então nós quatro, e de vez em quando a gente pede a ajuda dos universitários. Então, tem lá o que eu faço? Cada debatedor que chega, meio que novo no time, porque a gente tem lá um tanto de debatedor que roda, que está sempre ali e tal. E o que eu faço? Eu peço para esses caras o seguinte: legal, hoje, por exemplo, nós tivemos um debatedor novo, né, que nunca tinha vindo. E aí eu falei para ele, é um apóstolo, eu falei para ele: apóstolo, veja os temas que você se sente confortável em debater e sugere 4 ou 5 para a gente aí. Então, cada pessoa sugerindo essa meia dúzia de temas, a gente pega sempre o cara que sugere 4 ou 5, eu vou lá e pego 3 dos mais legais e saio. A reunião de pauta, na verdade, é isso: é pegar os temas, as sugestões da galera e ver qual que casa com o quê. E aí o pessoal lá, o Silas, o pessoal que liga que faz o contato, né, com os debatedores, aí eles, no eterno, não sei se no Vejam Só é assim também, mas aí fica num eterno contato com o pessoal, dizendo: o tema é esse, o que você pensa? Eu penso assim, eu penso assado. E aí é isso aí mesmo, na raça a gente vai montando as pautas assim. Agora, a gente não tem... O sonho é ter isso com 1 mês de antecedência, mas a gente não tem. A gente tem, sei lá, uma semana pronta e a outra semana a gente está com a faca no dente, meu irmão. Entendeu? O que o senhor faz é muito parecido com o que a gente faz aqui no Roda Bíblica. A gente obriga o convidado que participa a indicar outro. Exatamente. Também, é isso aí. Agora deixa eu contar uma outra história. Quando vocês falaram, conta uma aí. Eu contei essa do Elias e do Luciano, mas tem uma mais legal que eu lembrei agora. Eu estava saindo do nosso programa de domingo. O Crescendo na Fé, ele fez muito sucesso. Assim. Primeiro porque só tinha ele, né, que fazia esse estilo de programa, de pergunta e resposta ao vivo a queima-roupa. Agora tem outros, mas só tinha ele. E no domingo eu tinha 2 horas de programa. Então, o melhor programa era o de domingo. Inexplicável isso, porque o cara ouvia rádio domingo. Eu não sei explicar, mas era o melhor programa. No Ibope, no faturamento, era o melhor programa. E aí, num belo domingo, eu estava saindo do rádio, estava nesse programa eu, o Luciano Benigno, que é esse cara que eu falei, o Elias Soares, o Cruvinel. Então, eu, o Cruvinel, o Elias e o Luciano. Nós 4 estávamos saindo do programa, era um programa de 2 horas, e o meu celular tocou e falou assim: pastor, liga na rádio tal. Era uma rádio AM.
aqui de Osasco, daquele político Rossi, Francisco Rossi, que foi governador, ou quase foi governador, eu não manjo da política. E aí Sim. eu liguei na rádio do Rossi e era um programa adventista. Aquele adventista, o nome dele é Demilson Carvalho. Ele agora não, mas ele era famoso nas rádios. Eu já tinha debatido com ele nas praças. Apologista caçador de enguiço, né? Então a gente já tinha debatido em vários lugares, tal. E eu falei, nossa, o programa do Demilson Carvalho, ele é um adventista tão chato que a igreja adventista não suporta ele. E ele estava lá no programa dele, nessa rádio AM, que eu não sabia. O cara falou, coloca aí na rádio. Aí eu coloquei, você está ouvindo o programa? Eu falei, tô. Eu nem lembro quem foi que me ligou, algum amigo. Ele falou, não, porque os caras estão falando de vocês. Esse cara está falando mal de vocês. Eu falei, mal da gente? Mal? Como assim? Aí eu fui ouvindo. Esse cara estava 4 domingos, esse era o quarto, que ele estava desafiando a gente com um debate, só que ele não convidava a gente não sabia. Então, o meu programa tinha Paraná Musical, uma rádio FM estourada, e ele lá numa rádio AM de Osasco, metendo pau, porque tem um time aí do Crescendo na Fé, porque Elias, César Cavalcante, sei lá mais quem, o Cruvinel, eu quero que tem coragem para vir aqui debater comigo, não sei o quê. Cara, e eu estava no carro, eu peguei no carro, no estacionamento da rádio. Eu falei assim, alguém sabe onde é essa rádio? Não, procura aí na internet. Aí procurou, é em Osasco. Eu falei, então bora, vamos lá. Se ele está ao vivo, vamos lá. Aí entramos no carro, todo mundo, e a gente foi bater lá na rádio. Chegou lá na rádio, era domingo, né, mano? Tipo, 2 da tarde, 1h30, sei lá. Então, ele estava lá dentro ao vivo, mas a rádio estava tudo fechada, o tiozinho lá fora, tal, lá o do guarda, tal. Eu cheguei lá e falei, eu vim participar do programa. Ele ficou meio assim, tal. Aí, cheguei lá, enfim, eu consegui entrar. Quando o cara me viu, ele estava lá no lado do vidro, quando ele estava lá falando da gente, porque não sei o quê. Aí, quando ele me viu, ele ficou branco, porque ele chegou lá, o Elias Soares, o Cruvinel e o Luciano Benigno. Chegou nós 4 lá, do nada, entendeu? Aí ele chamou uma música e falou, não, chegou aqui o pessoal que eu estou falando, não sei o quê, e tal. Aí ele chegou lá, pegou na nossa mão, tal, meio sem graça, tal. Aí eu falei, Demilson, eu estou sabendo que você está desafiando a gente para um debate que faz 1 mês, e por que você nunca me chamou? Você fica aqui na rádio, aqui falando, tal, não sei o que lá. Eu vim aqui para o debate, abre o microfone aí, põe meu nome aí, eu quero. Eu não sei nem o que é o assunto, mas eu quero. Aí ele pegou e falou assim, não, é Lucas 23:43, se Jesus... A ideia é que, quando Jesus falou para o ladrão lá, ainda hoje estarás comigo no paraíso, o adventista não crê. Ele acredita que Jesus falou assim, ó, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Um dia você vai estar comigo no paraíso, mas não aquele dia. E eu creio que não, eu creio que está lá do jeito que está escrito, né? E aí ele falou assim para mim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar vocês, mas não vamos debater hoje. Eu falei, mas você não quer debate? Não, mas aí vocês são 4, não sei o quê. E aí ele me apresentou com muito carinho e tal, e jogou o debate para o domingo que vem. O programa dele era só de domingo. Jogou o debate no domingo que vem. Aí, no domingo que vem, nós chegamos ao time de novo. Eu, Luciano, o Cruvinel, o pessoal, eles vão lembrar dessa história aí. Pergunta para eles aí. Aí, beleza. Aí chegamos lá no outro domingo, a rádio estava bombando. A rádio AM tem audiência fora, né? Não é só no lugar. Então, gente de Brasília ouvindo a rádio, eu não sei como é que funciona isso aí. E aí, mas assim, estouradaço. Quando eu cheguei lá, o próprio dono da emissora, o Adilson Rossi, não, Francisco Rossi, que era o governador, sei lá, ele estava lá. Ele falou, não, eu que vou mediar o debate. Eu falei, então tá bom, então vamos embora. Aí o adventista falou para ele, não, mas aí, pô, vocês são em 4, eu sou um só. Pega um só. Eu falei, mas você está chamando os 4. Esses 4, você que está chamando, não sou eu. Aí escolhemos o Luciano Benigno. Meu irmão, eu não sei se vocês já viram isso acontecer. O debate começou. Deu 40 minutos. Esse cara apanhou num nível tão hard. Eu estou falando tecnicamente, entendeu? Não, porque no grego o Luciano pegou e escreveu em grego o nome do cara. E falou assim para ele, o que está escrito aqui? Você sabe grego? O que está escrito aqui? Aí ele não sabia, né? Ele falou, então, esse aqui é o seu nome. Você sabe ler grego? Não.
Aí tal. Enfim, esse cara apanhou, meu irmão, mais do que pandeiro em samba. E aí, quando chegou em 40 minutos do debate, ele começou a chorar, velho. O cara chorou. Ele começou a chorar, pediu perdão pra gente, falou que nunca mais ia desafiar ninguém para debater, não sei o quê, tal. E pena que eu não gravei esse debate, cara. Eu não tenho isso aí gravado. Deve ter lá na rádio, lá, mas essa é uma das histórias também desse lance de debate aí que eu lembrei agora. Cara, que história maravilhosa, pastor. Nenhuma história vai superar essa, que é o cara tá falando de você na rádio e você chegar lá. Cara, essa história é insuperável. Apesar que eu já vi lá no Vejam Só gente mudar de opinião no meio do debate. Conta uma aí, fala aí. Porque, ô Zeca, só te cortando rapidinho, um minuto. A única história que eu vi que é assim, tem umas coisas da vida que é meio assim, né? Uma história que eu vi legal é o na época que o Gilberto Gil era o ministro da Cultura, o Zé Padilha, que é o diretor do Tropa de Elite, o Tropa de Elite vazou o filme com um CD pirata que todo mundo estava assistindo antes do filme estar no cinema, né? Foi. E aí o Zé Padilha ficou sabendo que o Gilberto Gil estava assistindo com uma galera o filme na casa dele, e ele foi lá bater na casa dele e falar, pô, mano, você tá assistindo meu filme pirata aí, velho. Foi lá conversar com o Gilberto Gil, assim, que é uma história tipo essa sua do debate. O cara chega lá. Cara, teve uma vez, pastor, eu acho que o Vinícius vai lembrar dessa história, que eu acho que o convidado era dele. Eu não lembro o nome do pastor, mas ele era da Assembleia de Deus. E ele vinha com uma opinião que era contrária à visão da Assembleia de Deus. Quando ele chegou lá no debate, o opositor dele era tipo o pastor presidente da região, da denominação. Ele entrou e virou as costas e foi embora. Aí todo mundo, que isso, pastor? Falou, rapaz, se eu falar o que eu penso na frente dele, ele me manda embora. Eu não posso. Que louco! Ele vazou, foi embora. Saída pela direita. Lembra disso daí, Vinícius? Lembro bem. Reclamaram comigo ainda, mas falei, os caras têm opinião diferente, eu vou fazer o quê? O cara foi embora, velho. O cara foi embora. Mas, pastor, o irmão falou da questão até de temas polêmicos e escolher bons representantes. Eu tive uma experiência lá uma vez, um debate entre um unicista e um pastor defendendo a doutrina da Trindade, né? E eu devo confessar aos irmãos que eu saí de lá unicista, porque o cara arrebentou com o outro. Arrebentou. Mas assim, de um jeito que não dá para você explicar depois, sabe? Aquela coisa que você fica assim, agora, como é que eu vou defender aquilo que eu acredito? Não tinha, sabe? Quem que era o unicista, você lembra? Eu não vou lembrar o nome dele, que já tem um tempo. Eu não estava nem apresentando o debate, era o Weber ainda apresentando. Uhum. Mas eu fui lá porque eu fiquei curioso, porque eu nunca tinha escutado alguém que defendesse isso, né? Que, aliás, você já voltou já? É engraçado não, como... eu já voltei, foi só na hora ali que eu fiquei mais assustado, uma ideia boa defendida por um cara ruim não dá certo, né, velho? Caramba! Cara, a doutrina da Trindade não é fácil de você defender. É uma doutrina complexa. A doutrina da Trindade, para mim, é a doutrina mais difícil. Nunca foi em debate, né, Zé? Quem? Vou dar uma militada aqui. Por isso que o Bolsonaro nunca foi em debate, né, velho? Porque qualquer um daria uma surra nele, velho. Você é um palhaço, mano. Agora eu já vi, Zeca, muitas vezes acontecer do cara... não é que ele mudar de opinião no meio do debate, mas tipo assim, no staff, lá para nossa produção, ele fala, eu penso X. Aí quando chega lá, não é. Sim, aí quando chega lá, não é aquilo, aí dá uma raiva, porque aí sobra para mim, porque aí eu fico tentando botar fogo aqui ali, mas os dois estão pensando igual, tal. Aí termina o programa, eu falo pro cara, eu falo, mano, você falou para produtora assim, não, mas aí eu pensei, eu fui ver, não sei o que, é difícil, né, mano? Fui estudar. Ô, pastor, eu vi um debate lá de vocês falando sobre o tema era quem pode ministrar a ceia do Senhor. Os debatedores eram o reverendo Ageu, né, da IPB, e o pastor Enzo. Muita gente boa, o pastor Enzo, inclusive, lá da Bola de Neve.
E aí eu achei muito engraçado, porque o Enzo uma hora falou que os apóstolos não tiveram uma ordenação especial de Cristo. Aí eu achei engraçado porque você mesmo pegou a Bíblia, leu o texto e falou, pastor, você está de brincadeira, como está escrito aqui. Ó. E aí ele saiu, respondeu outra coisa, mas eu achei muito engraçado, porque sabe aquela coisa que alguém fala e você fica, peraí, isso daí tá errado, pô. Foi muito engraçado. Acho que a veia do apologeta acendeu ali na hora. O Weber faz muito isso, né? Também. É quando Mas é difícil, porque você já passou por isso, né? Que você está lá apresentando o programa, o cara fala um negócio que não bate, aí você fala, não, pastor, peraí. Tudo bem, você está falando isso, mas e esse texto? E destrói tudo. Sim. Tem muito, né? Tem muito. Tem muita coisa que você escuta ali que você fica até assustado. Você fala, gente, não é possível. Mas tem. Eu nunca esqueço que a discussão sobre o armamento lá, e o pastor citou um exemplo de Jesus lá, né? Aí o Weber falou, então quer dizer que Jesus tem uma arma e você é a mesma coisa? Acabou, né, mano? Acabou. Uma vez o reverendo Ageu, você conhece o Ageu aí, né, Zé? Também. Conheço. O Ageu ele é um cavalheiro, né, meu? Um cavalheiro, um gentleman e tal. E manja pra caramba, né? Ele manja pra caramba, entendeu? Aí tava debatendo ele e o Marcelo, né? Marcelo Oliveira. E o Marcelo também é amigão, tá? Uma peça, né? Aí, beleza. Aí o tema, cara, era sobre o negócio da eleição lá, porque o Marcelo Oliveira, ele é arminiano, e o Ageu calvinista profissional, né, de tarja preta. E beleza. Aí eles estavam lá debatendo, aí o Marcelo pegou, cara, e ficou tipo 5 minutos desenvolvendo um texto lá de Atos, eu não lembro agora o texto, não importa, desenvolvendo lá um texto lá, o naufrágio de Paulo, lá em Atos 27, porque lá em Atos 27, porque o naufrágio, aí Deus me deu, não sei o que lá, não, que o pessoal lá ia se salvar, só que para se salvar tinha que permanecer no navio, não sei o que lá. Então, aí desenvolveu tudo com a ideia, né? Porque o Marcelo é bom, ele fala bem pra caramba, todo respeitoso, cheio de dedo e tal. Aí quando terminou, o Ageu falou assim, ó, o irmão leu o versículo 24? Só falou isso. E tipo, o versículo 24 destruía tudo, velho. Aí acabou. Aí a gente é muito amigo, né? Depois terminou o debate e tal, não sei o que lá. Até hoje, o Marcelo chega lá na rádio e fala assim, e aí, leu o versículo 24? Que legal. Inclusive, pastor, eu conversei com o Marcelo esses dias sobre o livro lá, que inclusive o irmão fez o prefácio, né? Os Nomes Desconhecidos de Deus. Foi difícil. No hebraico. Legal pra caramba o material, e o Marcelão manda bem. O cara é monstro no hebraico. Ele é muito competente, Ele é. Pastor, só para encerrar, deixa eu contar uma história do Elias. Da última vez que ele foi lá no Vejam Só, ele citou Calvino. Aí eu não aguentei. Falei, Elias, o que está acontecendo que você está citando até Calvino, cara? Tá errado isso daí, hein? Aí ele dá uma risada, ficou meio desconcertado. Falei, os caras vão pegar no teu pé. Mas, ó, aí no Vejam Só, quais são os debatedores assim que o pessoal gosta mais de ouvir? Vailate, Juliano Fraga, Elias Soares, o Serafim o pessoal gosta, né? Principalmente na área de escatologia, Ageu. Gran Conato o pessoal gostava bastante, O Gran Conato o pessoal gostava muito, mas o próprio Gran Conato agora não vai mais para debate, ele está numa fase paz e amor, Gran Conato paz e amor agora. Os caras falavam que o Gran Conato passava mal, que não podia mais ir, porque ele tinha problema no coração. Mas parecia mesmo, cara. Parecia mesmo que ele passava mal, entendeu? Ele, se o Ageu é tarja preta no calvinismo, o Gran Conato não tem nem tarja para ele, né? Ele é verdade. Ele não tem nem tarja. Mas o pastor, infelizmente o nosso tempo está terminando. E aí, só para a gente dar uma pincelada final aqui, pastor, o irmão colocou várias vezes essa questão da apologética, que foi o primeiro curso, tudo. A gente vem vivendo um tempo, pastor, onde tem uma linha muito tênue entre você defender aquilo que você pensa e você fazer um discurso de ódio, como todo mundo fala aí, né?
Como é que o irmão observa esse papel da apologética nesse sentido, de você defender a sua fé, mas não agredir, não atacar, não incentivar o ódio diante de diferenças, né? Talvez agora um episódio marcante seja essa história da propaganda do Burger King, né? Uhum. Olha, eu participei de debates sobre intolerância lá no canal da Futura, lá da Globo, lá da Folha de São Paulo, vários debates sobre até na mídia secular, sobre intolerância. Eu acho assim, cara, falando bem sério, eu como apologista, eu acho que a gente não pode ser morno, entende? Dentro dos assuntos. Mas, então, a gente tem que se posicionar. Agora, o nosso posicionamento, a nossa luta não é contra carne e sangue, pessoal. É isso que as pessoas elas vão quase que no discurso de ódio contra as pessoas, entendeu? Então, o nosso debate, na minha opinião, é o debate no campo das ideias. É no campo das ideias, respeitando a pessoa. O cara pode estar, ele pode ser, sabe, o pós-sexual, pan, sei lá os nomes que tem aí e tal. Para mim, está tudo bem, eu respeito ele como pessoa. Agora, vamos debater o assunto. Então, eu acho que a saída é desassociar, como dizem as testemunhas de Jeová, desassociar o assunto das pessoas. Então, vamos debater o assunto. Mas eu creio assim. Não, tudo bom, eu respeito você como pessoa, mas vamos falar aqui do dogma. Nossa questão aqui é a doutrina, é a questão, é o ponto de discussão. Na questão do Burger King, eu acho que os caras erraram. O Burger King, eu não sei o que o Burger King faz, que ele tem um péssimo marqueteiro, né? Historicamente falando, o Burger King só se lasca, né? No ano passado, depois vocês dão um Google aí para vocês verem, no ano passado, eu não sei se passado ou retrasado, mas acho que foi o ano retrasado, não sei. Mas eles fizeram uma campanha, velho, no Halloween, que quem chegasse lá com vassoura fantasiado de Dia das vassoura. Bruxas, ganhava um lanche. Fechou 40 e poucas lojas. Porque os caras estavam alugando brasileiro, meu amigo. O cara, a mesma vassoura, ganhava 50 lanches, entendeu? Porque o cara pegava a vassoura, passava para o outro, tal. E então, eu não sei, o marqueteiro do Burger King, acho que, eu não sei o que os caras têm na cabeça, entendeu? Para fazer uma campanha daquela, colocou o vídeo, ficou horas, né, no ar, depois teve que tirar o vídeo, agora estão sofrendo aí com os haters e tal. Eu só acho que não tem que ser, a nossa defesa não tem que ser, pode ser visceral, não tem problema, mas nunca contra pessoas, mas sim contra ideias, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Boa. Senhoras e senhores, pastor César Cavalcante, obrigado, meu irmão, pelo carinho. É nóis. Foi muito legal o bate-papo. Acho que a gente conseguiu aprender bastante e dar boas risadas também. Acho que a galera vai se divertir com a nossa conversa. Deus abençoe, pastor, o ministério, o programa, a escola. Nós nem conseguimos falar da escola também, que é Não, eu que agradeço. Eu que agradeço, Zeca, Vinícius, Marco. Tamo junto aí. Gostei muito desse bate-papo. E quando quiser, põe meu nome aí. Boa. Poxa, obrigado pastor. Prazer conhecer aí, pastor. Tamo junto, é nóis. Amigos, obrigado também aí pelo carinho aí. Valeu. Na semana que vem nós estamos de volta e se tudo der certo, o episódio da semana que vem vai ser bombástico também. Parece que hoje durou 20 minutos, cara. Foram um monte de perguntas aí que vão fazer. Nem parece que passou 1 hora já. Pastor César, muito obrigado, viu? A gente, voltando para o estúdio, quer te levar lá no estúdio. É nóis, tamo junto. Conta comigo sempre. Valeu, rapaziada. E eu vou ver se você vem participar do nosso debate, Zeca. Vamos ver aí quem você indicar aí, é nóis. Pastor, vai ser uma alegria poder... Show. Quer dizer, não sei se eu vou conseguir colaborar muito, né? Eu tô não, vai colaborar. Esses caras aí, né? Eu coloco você e o Elias Soares, você vai colaborar fácil. Aí eu vou entrar naquele time que vai falar, não, com o Elias eu não vou, não.
É isso aí, eu estou estragando o programa de vocês já pelo tempo. Vai, Ô, Zeca, depois passa para ele o contato do Cláudio Neres. Ah, tá, passo. Que é um amigo nosso que ele gosta bastante de ir nos debates também. Isso. Ah, legal. Gente, contato aí ajuda pra caramba. E eu tenho vários para indicar para vocês também. Legal. A gente troca ideia. Demorou. Gente, obrigado. Um forte abraço aí para vocês. Semana que vem nós estamos de volta com o Roda Bíblica Podcast. Valeu!